Olá, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que essa segunda-feira, essa semana, seja uma semana abençoada pelo Senhor, que você e sua família estejam todos protegidos pela mão dele em nome de Jesus. Uma coisa é certa, ele está conosco. Amém? Gostaria de convidar você a ler um texto que está em Atos, capítulo 4, versículo 23. Gostaria que você meditasse comigo nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, diz a palavra, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, o último versículo fala: tendo eles orado, encheu o lugar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mas quando a gente vê esse resultado final, a gente não atenta para como aquela igreja vivia. O primeiro versículo, o versículo 23, inicia um relato onde Pedro e João, após serem perseguidos por ter curado um coxo, serem ameaçados de não mais proclamar a palavra do Senhor, saem daquele ambiente e mesmo cheios do Espírito Santo, mesmo capacitados, mesmo com ousadia, eles procuram os irmãos. E eu quero iniciar uma lição para nós. Aqueles homens cheios do Espírito Santo demonstraram que precisavam dos irmãos. Eles procuraram os irmãos e partilharam as suas lutas, os seus problemas, as lutas que a igreja estava enfrentando. Ou seja, eles não quiseram travar uma batalha sozinhos. Eles usaram aquilo que Deus tinha colocado à disposição deles. Eram os irmãos, era a igreja. Então, que você aprenda isso também, a não lutar sozinho. Existe um corpo, existe uma igreja, existe irmãos que você pode contar na sua caminhada, que você pode contar com a oração, você pode contar com encorajamento, você pode contar com a exortação, mas para que a gente caminhe dessa maneira, é necessário exercer perdão, é necessário importar-se com os outros, é necessário demonstrar humildade e dizer: olha, irmão, eu preciso de você. Igreja, eu preciso de vocês. Então, que você possa ter a atitude que Pedro e João tiveram, mesmo cheios do Espírito Santo. Eles precisaram dos irmãos. Se você está cheio ou não do Espírito Santo, você precisa dos seus irmãos. Amém? Outra coisa interessante aqui
é que aquela igreja tinha uma consciência de que ela estava em Jesus e Jesus estava nela. O versículo 29, quando eles estão orando, eles dizem o seguinte: ora, Senhor, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Apesar deles perceberem que a ameaça era sobre Pedro e João, era sobre a igreja, eles se identificaram, eles sabiam que aquelas ameaças que eles estavam sofrendo, o próprio Senhor Jesus estava sofrendo, porque eles eram o próprio corpo de Cristo, o próprio corpo do Senhor Jesus. Quem ameaça a igreja, ameaça Jesus. Quem toca na igreja está querendo tocar em Jesus. Quem fala mal da igreja está falando mal de Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus se apresenta a ele e fala: Paulo, por que me persegues? Aliás, Saulo, por que me persegues? Então, é fácil perceber que nós temos uma defesa, nós temos alguém que nos defende e nós temos a nossa identidade inclusa nele. Amém? E por último, como aquela igreja orou, irmãos? Eles oram em unidade. Olha o versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. É em unidade que nós devemos caminhar. É em unidade que nós devemos viver. Você que não está podendo vir aos cultos, saiba, quem está vindo está orando por você. Se você não tem como vir, não fique se sentindo abandonado, sozinho, porque você não está só. Nós vamos caminhar em unidade, irmãos. Aqueles que vão poder estar vindo, vai estar orando e cobrindo aqueles que não podem estar aqui. Mas vamos caminhar em unidade. Vamos orar em unidade. Continue orando às 10 horas da noite, todos os dias. Continue prestando culto ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, participando, se envolvendo, porque mesmo que uns podem e outros não, nós devemos caminhar em unidade. Amém? E por último, essa igreja, como essa igreja orou, ela orou crendo na soberania de Deus. Ela sabia que aquilo que havia acontecido com Jesus só havia acontecido porque Deus havia predeterminado, Deus havia permitido, Deus havia planejado. Algumas coisas acontecem porque o Senhor permite que elas aconteçam. Não acontece fora do controle dele, fora da soberania dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós devemos orar crendo assim. Mesmo quando a gente ora e algo não parece ter havido uma mudança significativa, Deus já assumiu o controle daquilo. Deus já está agindo a favor de algo que nós estamos orando como igreja. Amém? E o interessante é que eles oram, no versículo 31 fala que tendo eles orado. Olha, irmãos, algumas coisas só acontecem com oração. Nós devemos ficar atentos a isso e perseverarmos à medida que nós estamos orando, porque muitas coisas Deus faz e Deus deixa de fazer, porque às vezes a igreja não orou, não clamou, não gerou aquilo, e nós não devemos ser negligentes com a oração, com a intercessão. Diz a Bíblia que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Houve resultados, houve respostas, houve o agir do Senhor, houve o operar do Senhor, porque a igreja estava orando. Então, nesses dias, procure refletir sobre isso. Você precisa dos irmãos. Você pode caminhar em unidade, em oração com os irmãos, e você pode desfrutar e testemunhar do poder do Senhor agindo na igreja, agindo através da igreja, agindo sobre a nossa nação, porque há um povo que se levantou em oração por ela. Amém? Deus abençoe sua vida.
sua família, em nome de Jesus.